Glória a Deus. Também quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos aproveitar essa posição que vocês estão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu estou feliz, estou bastante atacado de uma rinite. Mas são coisas naturais, normais da vida do ser humano, né? E feliz, irmãos, feliz por estar aqui mais uma vez. Estou feliz pela irmã Leide, pelo Guilherme, que Deus possa abençoá-los aqui juntamente conosco nessa nova etapa. Estou feliz pelo Silas, a irmã Elaine, fazia tempo que eu não te via. Deus abençoe, irmão Silas, é muito bom ter o irmão aqui juntamente conosco. Tive o privilégio de participar, acho que de 2 ou 3 cruzadas que o irmão Silas fazia. Muito abençoada, grupo Adoração. E eu estou feliz de vê-los aqui. Também os nossos irmãos que estão nos visitando, os não evangélicos. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Amém? Lembrando os irmãos que terça-feira, irmãos, nosso pastor presidente nos autorizou a dar início aqui em estudos sequenciais. Então, terça-feira eu vou começar uma série de estudos de 3 terça-feira com o tema Valores Reais da Vida. Porque a inversão de valores é muito grande no nosso meio. Estou vendo pessoas correndo atrás de coisas passageiras, coisas momentâneas, coisas que não produzem um efeito muito positivo na vida dele. Você pegar o nosso pastor Manuel Duarte aqui, com essa idade avançada, cheio de vigor, ele vai olhar para você, que corre demais, e vai rir de você. Vai rir, vai falar, não corra tanto. Então nós vamos começar, 3 terça-feiras aqui, nós vamos trazer realmente o que tem valor na vida de um ser humano, tá bom? O que vale a pena você investir, o que vale a pena você correr, o que vale a pena você fazer, porque no final da tua carreira você tem que falar aquela frase: eu combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei minha fé. Se você não fez isso, perdeu tudo, não adiantou nada correr muito, não adiantou nada fazer muito, vai cair no esquecimento. Então, começa terça-feira agora, 3 terça-feira, nosso pastor nos autorizou, nós estaremos dando início, tá? Não vim na Escola Bíblica Dominical hoje, porque estava escalado ontem para falar no Retiro dos Jovens. Meu horário foi da meia-noite a 1h30. Então daí cheguei em casa, era quase 3 horas da manhã. Aí não vim aqui na Escola Bíblica hoje de manhã, mas também não tenho o costume de faltar. Estou sempre, tá, pastor John? Aqui realmente ficamos impossibilitados. Chegamos 3h30, ia até tomar um banho, aquele negócio, aí ficou muito tarde. Então, Deus abençoe os irmãos da Escola Bíblica. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor nos abençoará. Queridos, João, capítulo de número 3. Versículo, nós vamos ler a partir do verso de número 22. João, capítulo 3, a partir do verso de número 22. A Bíblia Sagrada diz assim, queridos irmãos, no verso de número 22. Você pode me acompanhar. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Pai, te damos graça, te bendizemos e te louvamos, Pai. Pedimos mais uma vez que o Senhor leve cativo aqui nessa noite todos os pensamentos, meu Pai. Não permita, meu Pai, que no mundo sobrenatural força nenhuma tire a produtividade da Tua palavra.
Qualquer tipo de ação, meu Pai amado, que venha trabalhar contra a produtividade dela, que o Teu Espírito Santo arranque do nosso meio, Pai. E que a Tua palavra encontre morada, encontre guarida dentro dos nossos corações e permaneça em nós, Senhor. Para que no momento, meu Pai, em que houver necessidade, ela possa fluir dentro de nós e assim, praticando ela, nós possamos alcançar o objetivo e o sucesso necessário pela qual ela foi enviada. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir mais uma vez, continue conosco e realize aqui neste local teu querer e a tua vontade. É o que todos nós te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome santo de Jesus. E os que concordam comigo dizem... Amém. Tome o teu assento, meu querido irmão, minha querida irmã, Roque Policeno, Deus abençoe o senhor e sua família. Também tivemos a oportunidade, o privilégio de trabalhar junto com Missão Resgate. O irmão Tomás, onde está o irmão Tomás, que juntamente comigo, né? Cadê ele? Está escondido ali atrás? Já saiu? Então, domingo foi também a posse dele aí, né? Então, vamos ter a oportunidade de trabalhar juntos. Queridos, o texto que eu li, eu achei esse texto por demais de interessante, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Coríntios que todas as coisas que existem ou que foram escritas, elas nos foram dadas para exemplo, para que nós pudéssemos copiar aquilo que é bom e fazer também para podermos alcançar algum sucesso. E não praticar aquilo que é ruim para que nós não venhamos ter prejuízos na nossa vida. E quando eu estava observando essa passagem de João, capítulo de número 3, o que veio em minha mente, instantaneamente, é que eu consegui ir lá naquele culto. Eu consegui ir à beira daquele rio onde João estava batizando. No momento que a gente estuda, a gente começa, através das revelações do Espírito Santo, a viajar. E eu consegui viajar até aquele culto e me posicionar em algum barranco e ficar observando aquele culto de batismo naquele dia, que começou pela manhã e foi até o final da tarde. E eu consegui observar dentro daquele pensamento meu, que aquela multidão, queridos irmãos, ela tem por demais para nos ensinar. Mas por demais mesmo. Porque eu notei que a ação daquele povo era boa, mas a motivação era errada. A ação deles era muito boa, estavam indo a um culto, indo a um batismo para se batizar. Mas motivados, querido, por algo errado. Motivados pensando que a liberdade ou a libertação que receberiam seria uma libertação física, seria uma libertação governamental. E eu comecei a observar aquele povo ali, queridos irmãos, e vi que nós, na atualidade, nós, os que estamos vivendo aqui dentro do século 21, o problema ultrapassou os anos, os milênios, e chegou até os dias de hoje. Achei muito interessante, porque o que tem de diferente é o local e os personagens. Hoje o local é outro e os personagens são outros. Mas o que aconteceu naquele culto, daquela tarde, daquela manhã, ainda continua acontecendo no nosso meio, ainda é muito evidente, porque talvez você leu esse texto que eu acabei de ler meio de uma forma superficial, você leu ele assim e não parou para dar uma meditada, não parou para você ver realmente o que tem dentro desse texto, para você ver que é muito interessante. Porque se você parar, se você meditar no que o texto diz, você vai identificar aqui dentro desse texto alguns tipos de pessoas. Você vai identificar aqui dentro desse texto alguns personagens que são muito parecidos com a gente, pastor Nilton.
que são muito parecidos com a atualidade que nós estamos vivendo. Ainda que os costumes, que as tradições, que tudo naquela época era diferente, parece que aqueles erros cometidos dentro daquele culto conseguiu vencer os anos, os milênios, as estações, conseguiu vencer tudo e chegar até nós. Porque o texto ele é muito claro quando ele diz para a gente aqui, queridos irmãos, que enquanto Jesus estava na terra da Judéia, e com ele ali os seus discípulos, ele estava batizando algumas pessoas. Os discípulos de João, a Bíblia diz, queridos irmãos, que eles ficaram preocupados. Eles começaram a dizer para Jesus assim, para João, olha João, aquele pelo qual você deu testemunho, está melhor do que você. Está maior do que você, está mais grande do que você. Olha, ele está batizando muito mais gente do que você. Eles falaram isso num sentido de preocupação, num sentido de que Jesus estava crescendo e eles estavam diminuindo. Então os discípulos vieram até João e começaram, João, tem que prestar atenção aí, porque parece que as coisas estão melhores para aquele lá, que você testemunhou dele, do que para você. Então parece que tudo que João pregou para eles não ficou bem evidenciado dentro do coração deles. Aí aparece eles entram, a Bíblia diz, junto com outros que estavam dentro daquele culto, e começam a discutir acerca dos rituais, da purificação, se realmente aquele batismo era um batismo de Deus, se realmente aquele culto, Deus estava naquele culto lá. Começou a criar uma contenda, a Bíblia diz, dentro de um culto, irmãos. Começou a criar um problema generalizado, porque os discípulos de João, junto com os judeus, estavam tentando achar um jeito certo de fazer aquele culto. Então, se você visualizar, se você parar, se você meditar, você vai encontrar aqui dentro desse texto problemas atuais. E você vai definir, queridos, aqui alguns personagens que pode ser que se enquadram com a minha vida, com a tua. Pode ser que nós estejamos aqui dentro desse texto inserido, talvez até sem saber. É por isso que todas as vezes eu gosto muito de dizer para as ovelhas que eu pastoreio, leiam a Bíblia todo dia, não importa se você não entende. Não importa se você, pastor, não estou compreendendo, leia todo dia ela, porque na hora e no momento necessário ela vai fluir na sua vida. Ela vai produzir o efeito dentro das situações que vão acontecendo. A Bíblia é um livro que tem que ser lido todo o tempo que você puder. Leia 3 capítulos por dia, um ano você vai ler ela toda. Mas medite dentro dela, porque você vai ver que todas as situações da sua vida a Bíblia revela. As pessoas que congregaram comigo sabem que eu já disse e vou dizer para vocês aqui o tempo todo que eu estiver aqui. Não adianta ficar culpando, queridos irmãos, nem Deus e nem Satanás pelos seus problemas, porque 97% deles é você que causa. 97% das suas adversidades são causadas pela forma que você vive, pela conduta que você tem, pelas práticas que você pratica. Então, quando a gente tem essa bússola aqui, a gente erra menos. E quando a gente erra menos, a gente tem muito mais sucesso na nossa vida. Tanto material como espiritual, que é o nosso desejo de herdar a vida eterna. Agora, identificando, queridos, personagens da Bíblia, desse texto, você vai ver que a primeira classe de pessoas, o primeiro personagem que nós encontramos ali dentro é os discípulos de João. É a igreja discípulo de João. O que essa igreja tem, pastor? O que essa igreja, o que esses discípulos, o que essa classe de pessoas realiza? Em primeiro lugar, nota-se que eles chegam até João e diz assim, aquele a quem você dava testemunho está melhor do que você. Está batizando mais do que você. Está prosperando mais o trabalho dele do que o teu.
Então a igreja discípulos de João é uma igreja comparativa, ela gosta muito de fazer comparações. O negócio dela é chegar nos cultos e dizer assim, lá naquela outra igreja é melhor. Aquele culto lá que eu fui daquela vez lá é um culto melhor. Aquele sistema que eles têm lá naquele outro lugar é um sistema que é de sucesso. É um sistema inovador, é um sistema que vai dar futuro, que vai dar certo. Eles sempre ficam fazendo comparações. Eles sempre procuram alguma coisa para dizer que no outro lugar é melhor. Para dizer que na outra casa é melhor. A igreja discípulo de João, queridos irmãos, ela sempre vai dizer, aquele outro pastor lá é melhor, ele é melhor administrador, ele é melhor isso, ele é melhor aquele outro. Elas não entenderam ainda que a única coisa que elas precisam é vir para esse lugar para adorar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor, porque essa igreja tem um dono que está cuidando dela. Então a primeira característica da igreja discípulos de João, que é uma igreja comparativa, que ela gosta muito de fazer comparações. Você já viu aquelas pessoas que falam, eu fui numa igreja domingo, pensa que fogaréu aquela igreja. Aquilo é que é igreja. Aquilo que, olha, fui na igreja lá, mas eu pensei que ia cair para baixo de tanto poder de Deus. Mas aí ela vem no culto e ela não diz um amém. Então o problema não está na igreja. O problema não está no local, porque se fosse o local, Jesus e a samaritana não teriam tido aquele debate. Ela disse assim, aonde nós devemos adorar? Aonde nós devemos prestar a nossa adoração? Jesus falou, você está procurando aonde? Você está procurando o local? Não é o local, ele disse, não é onde, mas é como adorar. É como prestar adoração. Não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. Porque enquanto procura-se local, a adoração ela não aparece. Mas quando a gente adora, como a Bíblia diz, como adorar, Jesus falou, Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os discípulos de João, eles são campeões em fazer comparações. Lá é melhor. Ih, pensa que coisa boa que é lá. E eu sempre costumo dizer, não vá para lá, para não ficar ruim. Continue aqui. Segunda coisa da igreja discípulo de João, é que ela é uma igreja competitiva. O senhor precisa fazer alguma coisa, Jesus está crescendo mais do que o senhor. Está melhor aquela igreja lá. Ei, João, desperta, João. O negócio está desandando para você. Quantas igrejas, irmãos, Cristo tem no planeta Terra? Alguém pode me responder? Uma igreja, parabéns. Uma igreja. Irmão João, não tem como competir com a igreja do lado. Não tem como competir, querido irmão, com os irmãos do lado. Eles são meus irmãos. Não existe isso na mente do nosso Cristo. Não existe isso na mente de Deus. Isso existe na mente dos discípulos de João. Da igreja que é discípulo de João, que ela gosta muito de competir. A gente precisa fazer alguma coisa para buscar o fulano que saiu, ou para não deixar o fulano sair, porque é o seguinte, o outro lá está mais ativo, o outro lá está botando fogo. Meu Deus, em nome de Jesus, irmão, quem dá o crescimento é Deus, quem faz acontecer é Deus, quem opera é Deus, e se Ele não fazer, não tem jeito. Pode ser o melhor do mundo, não vai dar certo. Nós não estamos falando de uma organização. Eu disse para o irmão Namilton no final do culto de terça, não é uma organização, é um organismo, é diferente, é vivo. É algo vivo, é algo que funciona, é algo que alguém invisivelmente está no controle de tudo. Não se engane ainda que alguém pode falar, o negócio está desandando, o negócio vai falir, está totalmente equivocado. No momento em que o dono da obra se levantar, a coisa vai para frente e o nome dele sempre vai ser glorificado. A igreja discípulo de Jesus, ela gosta de competir. Se colocar eu ali naquele missão resgate, sabe, irmão João, a coisa vai funcionar. Porque eu sou fera. Eu estou vendo esse negócio aí, não anda, põe eu lá. Igreja discípulo de João. Está devagar aquele departamento tal ali, não anda, não vai de jeito nenhum. Ninguém me vê.
Irmãos, eu sempre digo, não espere pastor ver você. Porque se o pastor vê você, você está complicado. Peça para Deus te ver. Porque quando Deus vê você, a coisa vai funcionar, irmãos. Eu me lembro que o dia que eu assumi a primeira igreja que eu pastoreei, uma bela igreja na Vila Holanda, 20 crentes. Me lembro bem que quando eu cheguei na sala do pastor Isaías, eu nunca tinha pegado na mão dele. É mole? Nunca tinha pegado na mão do pastor Isaías, conversado com ele, porque eu fazia parte da igreja do Jardim Curitibano, e sempre a gente ficou meio longe, e aí quando eles me chamaram, que queriam me dar uma congregação, eu fui até a sala do pastor Isaías temendo e tremendo. Nunca tinha conversado com o homem. Mas alguém me viu lá no cima daquele caminhão. Alguém de uma maneira espiritual e sobrenatural observou aquilo que a gente estava fazendo. E aí num belo dia alguém pegou o telefone, me ligou e nós viemos para cá. E daqui começou o ministério que Deus tinha na minha vida, o ministério pastoral. Não adianta competir. Não adianta querer, queridos irmãos, fazer alguma coisa pensando em ser melhor do que alguém. Não. Porque o que escolhe, o que separa, o que faz, ele conhece o profundo dos nossos pensamentos. A primeira igreja que eu encontro aqui dentro, a primeira classe de pessoas, são os discípulos de João. Uma igreja comparativa e uma igreja competitiva. Quando você vê alguém falando assim, lá está melhor, fala discípulo de João. Pode falar, discípulo de João Batista. Não, aquele lugar lá pensa no negócio fantástico, discípulo de João. Quando você vê alguém dizendo, olha, se fosse eu ali, tinha feito um reboliço, o negócio tinha funcionado, discípulo de João. Eles sempre comparam e sempre querem competir dentro da obra de Deus. E é algo que nunca vai dar certo. A resposta de João foi bem clara. Ei, o que é isso? Glória a Deus. Eu sou amigo do noivo. E quando o noivo está fazendo a obra, quando o noivo está realizando a obra dele, o amigo se alegra. Vocês que estão aí comparando, querendo competir, eu quero dizer, necessário é que ele cresça e que eu cada vez mais diminua. João tem que dar uma cortada nos discípulos dele. A segunda classe de pessoas que a gente identifica dentro desse texto é uma classe de pessoas ou um tipo de igreja chamada um certo judeu. O culto estava fervoroso, a mensagem era pesada, raça de víbora, cobra, caninana, jararaca, se converte para poder vir se batizar. E lá no cantinho tinha uma meia dúzia de pessoas, talvez com o bracinho cruzado, dizendo, e a purificação? Sabe que esse cara se purificou para poder fazer esse batismo, para poder fazer esse tipo de culto aí? João pregando de uma maneira poderosa e batizando aquele povo, no meio daquela multidão, uma igreja se manifestando, os discípulos de João e um certo judeu brigando por causa da purificação. Deixa eu te ajudar para você entender. O que é purificação judaica? O que é isso? Sabe o que é? Antes do culto, você vai encontrar isso em Levíticos capítulo 15 ali, se você ler, você vai encontrar tudo isso. A Bíblia diz assim que antes do culto eles precisavam tomar um banho cerimonial. Pastor, vai para dentro do tabernáculo, tinha um lugar que descia lá embaixo, uma pedra, uma rampa, e lá embaixo tinha uma pedra lá grande, quadrada, ali eles tomavam banho, para depois entrar dentro do culto. Alguns, por exemplo, se a pessoa tinha tocado em alguma coisa imunda, se a pessoa tinha praticado o ato sexual com a sua esposa à noite, tudo esse tipo de coisa tinha que ir para o ato cerimonial, tomar aquele banho, e aí depois entrar dentro do tabernáculo. Outros era só lavar as mãos, mas não podia entrar sem lavar as mãos. Então a briga é o seguinte, será que esse batismo vale? Será que esse João aí tomou um banho lá, naquele tanque, para depois vir aqui batizar?
Será que isso aí, Deus está nesse negócio aí? Então essa igreja, certo judeu, ela tem algumas características também. A primeira característica dela é que ela é extremamente legalista. Pastor Amorim, o que é o legalismo? O legalismo é quando você coloca a lei acima das pessoas. Eu disse terça-feira, vou repetir, é quando você valoriza coisas em vez de pessoas. Quando você coloca aqui na nossa igreja, se o cara não fazer isso, ele não pode subir naquele púlpito. Legalismo. Porque eu vou explicar para vocês uma palavra aqui que a Bíblia Sagrada nos ensina, irmão. Preste bastante atenção. Isso aqui é carpê, madeira e um tipo de alumínio. Isso aqui só é santo quando um santo sobe aqui em cima. Isso aqui se torna... Agora, por exemplo, esse aqui é um ambiente santo. Porque nós estamos aqui em cima desse ambiente. Está santificado. Essa cadeira que você está sentado, ela está santificada porque você está sentado nela. Mas eu tenho uma notícia para dizer. Quando você sair da igreja, essa cadeira é só carpê, almofada e ferro. Mais nada. E parece que às vezes é difícil de se entender isso, porque as pessoas não entendem que o produto de Deus não é coisas, o produto de Deus é pessoas. Deus está preocupado com pessoas, o que Deus ama é pessoa. Jesus não morreu por causa de coisas, Jesus morreu por causa de pessoas. Então eles queriam saber, em primeiro lugar, se aquele culto lá era de Deus, porque o homem não tinha tomado banho ou passado pelo ato cerimonial. O legalismo, irmão, é a pior das ferramentas que um crente pode ter. Porque o legalismo faz a gente diminuir as pessoas. O legalismo faz a gente olhar para uma pessoa e dizer assim: você é pecador. Você não presta, você não vale nada. E quando Jesus falou assim, se você quer ser o maior no reino do céu, você tem que se tornar o menor entre seus irmãos. Então olha a diferença. Todas as vezes que eu olho para uma pessoa com altivez, eu me torno o menor no reino dos céus. Mas todas as vezes que eu olho para uma pessoa com humildade, eu me torno o maior no reino dos céus. Todas as vezes que eu olho para um pecador terrível e digo assim, eu também já fui desse jeito, eu me torno o maior no reino dos céus. Mas todas as vezes que eu olho para um pecador e digo, isso é uma treva, eu me torno menor. Porque Deus, queridos irmãos, Ele sempre vai trabalhar e cuidar de pessoas. Você quer se dar bem com Deus? Pastor, eu queria me dar bem com Deus, eu queria ver os mistérios de Deus, eu queria ver as revelações de Deus. Ame pessoas. Cuide de pessoas. Faça tudo por pessoas e o céu vai se abrir para você. O problema, queridos, é que o legalismo, ele conseguiu fazer a gente passar como um trator em cima das pessoas. E aí no momento em que elas mais precisam da gente, a gente pega aquela marreta espiritual que a gente tem e detona. Fala, sabia que isso aí era mentiroso. Sabia que isso aí não valia nada. Todo mundo vale alguma coisa na presença de Deus, irmãos. Será que esse culto aí está sendo um culto que Deus está aceitando? Não vi João lavar as mãos, não vi João passar pelo ato cerimonial, e os discípulos de João e o certo judeu começaram a se pegar. Segunda coisa que essa igreja, um certo judeu, pratica, a primeira é o legalismo, é quando elas colocam coisas acima de pessoas. Fulano mexeu naquele meu negócio ali, ele vai ver, ele vai pagar o preço agora ele vai ver. Eu vou pegar. Mexeu com o cara errado. Cuidado que se aquele fulano for a menina dos olhos de Deus, eu não sei quem vai ver. Cuidado. Porque a gente não consegue enxergar o ser humano como Deus enxerga. Porque se Deus enxergasse o ser humano como nós enxergamos, queridos irmãos, Deus matava todo mundo. Porque a gente, no primeiro confronto que a gente leva, a gente já fica de mal. A gente fica de bico, não quero mais conversar com você falou mal de mim. Deus não é desse jeito. Deus, Ele olha com amor, Ele olha de uma maneira muito diferenciada. Segunda coisa que a igreja certo judeu pratica, ela pratica muito a religiosidade.
que é a religiosidade, pastor Amorim? Aqueles rituais vazios. Ai, meu Deus do céu, tem que ir para a igreja hoje. Ai, estou tão cansado, mas vou, porque senão o pastor Amorim vai ligar para mim amanhã cedo. Eu já liguei para alguns segunda-feira passada. Alguém já lembra? Vai ser desse jeito. Ai, meu Deus do céu. E aí a gente vem para cá, pensando na empresa, pensando no carro, pensando no jogo de futebol, pensando no sei, vai pensando num monte de coisa, menos no ambiente em que nós estamos. Religiosidade, eu tenho que estar lá. Ah, eu vou lá porque eu sou obreiro da igreja. Deus o livre se eu não for na igreja. Eu vou lá porque eu sou da orquestra. Só uma comparação, porque vocês são uma benção. Chega cedo aqui para ensaiar. Então a religiosidade, queridos, ela faz parte às vezes da vida de muita pessoa. Ela não vem aqui entendendo que ela vai sair daqui ricamente abençoado. A Bíblia Sagrada diz que Deus não reúne o seu povo em vão e nunca vai despedir ele vazio, irmão Celso. Nunca, sempre alguma coisa boa de Deus vai acontecer com a gente. Isso é um fato que não pode ser negado, querido irmão. A religiosidade, ela traz rituais vazios, mecânicos, pautados em regras, em costumes, é totalmente sem vida. É uma reunião, é um momento. Se der 9:02 e esse pastorzinho não parar de pregar, eu me levanto e vou embora. Religiosidade. Porque Deus é com ordem e com decência. Se a gente não consegue ficar 2 horas na presença de Deus, como é que ficaremos uma eternidade? Explica para mim uma coisa dessa. Se 2 horas, passou 2 horas e 1 minuto, estou levantando, estou indo embora, como é que vamos passar uma eternidade inteira junto com Ele? O tempo todo. A religiosidade produz isso na vida das pessoas, uma coisa mecânica. Uma coisa vazia, uma coisa... A gente fica esperando que algum anjo abra esse forro aqui, desça aqui no meio para ver se traz alguma motivação. A gente não entende que quando o assunto é culto, tem que partir de nós a ação para que a reação de Deus aconteça na nossa vida. A igreja, um certo judeu, estava procurando as tradições, os costumes. Será que está certo? Será que está certo do jeito que ele dirige o culto? Será que está certo do jeito que ele prega? Será que é desse jeito mesmo? Será que é dessa forma? Será que ele não está perdido no que ele está falando? Será que estão tentando mudar a nossa igreja agora? Estão tentando mudar tudo dentro da nossa igreja? Calma, porque o nosso Deus avalia individualmente a vida de cada pessoa. Deus te conhece. Continua firme, continua desse teu jeito, nessa sua santidade, porque Deus está te vendo o tempo todo e Ele sabe recompensar aqueles que são dEle. Essa é a diferença. Então, dentro daquele culto lá, tinha a igreja discípulos de João, tinha a igreja um certo judeu e também tinha, queridos, uma terceira igreja. Um terceiro tipo de igreja que era a igreja João Batista. Que coisa linda, meu querido irmão, a igreja João Batista. A Bíblia diz, pastor, que ele veio para quê? Para preparar Eu vim para preparar o caminho. Quando se levantou os seus discípulos, os judeus se levantaram, ele, opa, está vindo um aí que é maior do que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Eu não sou o Cristo, eu estou preparando o caminho para o Cristo. Essa era a primeira função da igreja de João Batista, quero dizer. E a nossa função, qual que é? Se a de João Batista, a igreja de João Batista, ela preparava o caminho, qual é a nossa função? O Senhor falou assim, ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aí a gente se acomoda em vir aos cultos apenas. É com carinho que eu vou dizer para você. Qual foi o último dia que você convidou um amigo para vir num culto desse aqui? Pastor, não vou mentir para o senhor. Faz uns meses. Ide e pregai o evangelho. A igreja João Batista, ela não é uma igreja gorda, que come, fica para ela. Ela é uma igreja que ela come e reparte com quem está ao seu lado.
Quando a gente reconhece, quando a gente descobre esse mistério chamado salvação, a gente não consegue ficar só para a gente. A gente quer passar para mais pessoas, a gente quer trazer mais pessoas. Você já viu o novo convertido? Quem já viu? Não, é sem explicação. É sem explicação. Ele vem, aceita Jesus aqui na quinta, no domingo, ele vem para o culto, acaba o culto, ele fica esperando o pastor conversar com a igreja inteira. Depois ele diz: pastor, essa aqui é minha vizinha, Maria das Dores, que eu convidei ela para vir no culto hoje. Ela amou vir no culto, pastor. Você já viu isso? Já viu jovens, aquela mocidade que aceita Jesus e que, pastor, tem o costume, chefe, meus dois amigos lá da escola aí vieram hoje no culto, hein? Tem prazer, tem alegria de passar para os outros aquilo que eles receberam. A missão da igreja João Batista é anunciar as maravilhas de Deus que acontecem nesse lugar. Não vem dizer que a igreja está falida, porque a igreja não fale. A igreja não é uma empresa. A igreja sempre vai caminhar firme e forte do jeito que Deus deseja. Sempre. Essa igreja começou há 2000 anos atrás e já são 50 milhões de crentes. Se é salvo ou não, isso é um problema do Pai. Porque tem gente que é quase igual a Deus. Tem gente que olha... salvo, não salvo, salvo, parece que tem o dom da divindade. Viu aquele rapaz, aquele pastor, que ele chama Jesus para ir para a casa dele? Vocês viram? Vem para minha casa, quero conversar com o senhor. E ele entra dentro da casa daquele homem, pastor, que a Bíblia diz que ele era chefe dos fariseus, então ele era um líder religioso. E ele se assenta. Jesus entra na casa, se assenta, de repente entra uma mulher atrás. Aquela mulher entra e cai no chão, e chora, e molha os pés de Jesus, e faz aquele esparramo todo, que é até difícil de entender. E aí o pastor coloca a mão na boca, se fosse crente de verdade, sabia que é uma prostituta. Isso é falso. É ou não é? Estou exagerando ou não? Isso é falso. Só que Jesus conhece os pensamentos? Pois é, Simão. Se ele fosse eu, ele ia dizer: pois é, pastorzão. Cheguei aqui, você me convidou para vir na tua casa. Você não me deu um copo d'água. Você não me deu uma bacia para lavar as mãos. Você não me deu uma toalha. Você não fez nada. E essa mulher entrou aí. E desde a hora que ela entrou, ela está chorando, derramando lágrimas sobre os meus pés, enxugando o cabelo, as lágrimas com os cabelos. E você vem dizer, você vem pensar isso que você está pensando? Aí Jesus fala uma frase, irmãos, que para mim mudou a minha vida. Simão, quem muito amou, muito será perdoado. Quem pouco ama, pouco vai ser perdoado. Forte ou não é forte? Esse povo aí que não consegue amar ninguém, está correndo risco de vida. Está correndo risco de vida. Lembra daquela outra feita? A igreja inteira se reuniu e foi até Jesus. Pegamos essa mulher da vida aí, Jesus, traindo o maridão dela. Está escrito na Bíblia aqui que nós tem que descer a pedrada nela, Jesus. Isso é verdade. Falou ou não falou? Falou, é verdade, vocês estão certos. Mas só que é o seguinte, quem não tiver pecado, dá a primeira pedrada nela também. Porque pecado não tem peso e nem tamanho. O problema é que a gente fica julgando o pecado do outro é maior do que o nosso. Eu não entendo, meus queridos irmãos, nós vamos estudar muito isso aqui. Tem pessoas que os pastores, por exemplo, nós pegamos um adúltero e fazemos o que com ele? Disciplinamos, excluímos. Não é assim que a gente faz? E o mentiroso que vem aqui mente o culto inteiro, a pregação inteira. A gente ainda bate palma e dá glória a Deus. A gente pode até saber que está mentindo, mas a gente não chama o cara e diz assim, você está mentindo lá em cima do púlpito. Você tem que parar com isso. Então a gente tem um negócio de dividir os pecados, né? Esse é maior, aquele é menor. Só que Jesus não tem isso. Jesus falou o seguinte, pega uma pedrona, mas pega uma pedra grande. Não pega pequena não, mas pega aquele que não tem pecado. Dá a primeira pelotaça, mas dá na testa. A Bíblia diz que começaram a olhar um para o outro, pastor Manuel.
E eu acredito que mais ou menos assim, isso é coisa minha, não está na Bíblia, para vocês não falar que eu estou sendo herético, tá? Acho que eles devem falar assim, eu pisei na bola hoje de manhã. Hoje contei uma mentira lá de manhã para tentar resolver a situação, não vou poder dar a primeira pedrada. Eu levei uma vantaginha no negócio também, eu vou cair fora. Andei passando a mão lá para poder levar, vou cair fora. E a Bíblia diz que foi saindo do mais moço até o mais velho, é isso? Ou do mais velho até o mais moço, não me lembro agora. Aí a mulher olha para Jesus e diz para ela assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, ninguém me acusou, todos foram embora, muito menos eu. Vá e não peques mais. Preparar o caminho, irmãos. A igreja João Batista, ela prega o evangelho genuíno. Ela prega um evangelho de salvação verdadeira. Ela não prega uma religião, ela não prega uma denominação, ela prega Jesus Cristo o tempo todo. Ela diz quem é a pessoa de Jesus Cristo. Porque fora da pessoa de Jesus Cristo não há salvação. A primeira característica de João Batista, a primeira missão dele foi preparar o caminho. A primeira missão da igreja é sair de dentro, porque no grego, se não me engano, os estudiosos, a palavra eclésia significa o quê? Sair para fora, de dentro para fora, isso. Então essa é a primeira missão da igreja. E às vezes a gente quer arrumar briga, conflito e tal, e pega, e bate, e pula, e vai, não sei o que, sendo que a missão primordial é chegar no vizinho do lado, é chegar no amigo da empresa e falar lá na minha igreja, rapaz, vai lá porque Deus está fazendo coisa linda, vai lá porque vai ter uma palavra lá, vai confrontar você, vai mudar o teu coração e Jesus Cristo vai salvar a tua alma, rapaz, você vai sair do inferno. Segundo ponto aqui da igreja João Batista, nós já vamos terminar, é que João se alegrou muito com a voz do esposo. Se João se alegrou muito com a voz do esposo, ele nos ensina, querido, que a igreja precisa prestar uma genuína adoração. Deixa eu explicar para vocês. Com toda simplicidade. Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa que alguém venha aqui, levanta a mão e dá glória. Não. A gente não precisa, querido irmão, que o cantor ou o pregador seja o melhor da cidade. Não, não, não. A gente precisa entender que quando nós entramos nesse ambiente, se ninguém pregar, se ninguém cantar, se ninguém falar, ainda assim o Senhor Jesus vai estar no nosso meio. A Bíblia diz, aonde estiverem 2 ou 3 de vós, eu estarei no meio de vós. As cartas do livro de Apocalipse, a palavra diz que ele anda no meio da sua igreja. Eu não sei nessa noite se ele resolveu ficar aqui no púlpito do meu lado, ou se ele está sentado do lado do coração mais entristecido. Eu não sei o que ele resolveu fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, a pessoa bendita do Senhor Jesus está nessa casa nesta noite para ser glorificado. É isso que a gente tem que entender. É por isso que as pessoas ficam procurando igreja A, procurando igreja B, porque ainda não entenderam isso. É dentro de uma valeta, é dentro de um banheiro, é dentro do ônibus, é dentro de casa, é dentro do trabalho, é dentro da igreja. Quando nós tiramos para adorá-lo em espírito e em verdade, o Senhor recebe a nossa adoração. Se coloque em pé em nome de Jesus, irmãos. Alguém sabe o que Jesus veio fazer na terra? A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio à terra para salvar o homem dos seus. E tem gente tentando salvar a si mesmo. Não vai conseguir. Não adianta. Eu vi um negócio que eu achei tão forte essa semana. Eu vi alguém dizer assim, a Igreja Católica colocou Maria para intermediar a salvação até Jesus. E nós, os reformados, colocamos Armínio e Calvino, tirando a salvação de Jesus Cristo. Não adianta, meu irmão. Salvação só na pessoa dele. Só ele.
Então você não precisa se preocupar se a tua igreja está uma bênção ou se a tua igreja não está. O teu negócio é Ele. É Ele. É sair de casa entendendo que você vai prestar uma adoração para Ele. Que você vai vir para este lugar e vai ter um encontro com Ele. Essa é a diferença. Se o menininho pegar o microfone, você ainda assim vai se alegrar. Porque que você sabe que se aquela palavra não serviu para você, vai servir para outra pessoa, porque Ele está no comando de todas as coisas. Quando a gente entende isso, as situações mudam. Muda, Roberta, muda tudo. A gente se alegra em qualquer lugar, irmã Luzia. A gente fica infeliz em qualquer ambiente. Porque a gente entra nesse ambiente, o sentimento que a gente tem é que Ele entrou com a gente, de braço dado. O sentimento que a gente tem é que a gente entra naquela porta para dentro e a gente aponta o dedo e diz: você está aqui, meu rei. O Senhor está nessa casa. E na casa onde Jesus está, alguma coisa sempre vai acontecer. Igreja Discípulos de João. Nunca mais, irmão, entre nessa turminha que fica comparando, fica competindo. Ah, a igreja do Zé Mané lá é melhor. Ah, então tá bom, irmão, Deus abençoe você. Meu pastor ensinou que isso aí é a igreja Discípulo de João. Nunca mais as coisas mudaram. Você viu nossa igreja agora como é que tá? Agora canta só 2 hinos da harpa. Antigamente cantava 3, fala assim, ó, é um certo judeu o nome dessa igreja. Um certo judeu. Engraçado que essas pessoas não querem que muda nada na igreja, mas vai na casa dela ver se ela está lavando roupa ainda lá na beira do rio Paraná, batendo em cima de pedra. Tá nada, tá com a máquina daquela que você liga, faz tudo sozinho, desliga sozinho, você vai dormir. Vai dormir, a máquina quando deu o horário, pronto, tá pronto, no outro dia tá sequinha, é só usar. Mas na igreja não, na igreja tem que ser do jeito dela. Igreja certo judeu. Não aceita, irmão João. Se mudar qualquer coisa, na casa não pode. Vai lá ver. Se na sala dela tem uma cadeira daquela de madeira que a gente senta assim, chega do dentro, não tem nada, tem um sofá que você deixa, chega a afundar para dentro. E isso é bom. A modernidade veio, as coisas boas vieram, agora a igreja não pode. Nós não podemos, irmãos. Claro que podemos e ainda vamos adorar a Deus com tudo que temos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero profetizar para você nessa noite, Igreja João Batista. Igreja João Batista. Igreja que vai anunciar a palavra aí fora. Igreja que vai adorar a Deus de verdade, irmão. Vai entrar aqui dentro, não vai se preocupar quem está fazendo ou deixando de fazer, porque a nossa finalidade é prestar adoração ao nosso Deus. Igreja que vai entrar aqui dentro e vai se relacionar com os irmãos, porque sabe que somos uma família em Cristo Jesus. Igreja João Batista, a igreja que deu certo, a igreja que Deus aceita, a igreja que vai morar no céu. Curva a tua cabeça nessa noite, vamos orar.